Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Agora são 11h45 da noite desta segunda-feira, depois de um jogo, cara, de 3 horas, meus amigos. É óbvio que eu tô falando do jogo entre SESI São Paulo e São José, que aconteceu agora há pouco na Vila Leopoldina. Meus amigos, 3 horas de jogo. O jogo começou às 8h30 da noite e acabou agora há pouco mais aí de 11h40, 11h30. Com direito a um terceiro set de 35-33. Realmente é um jogo muito disputado, um jogo em que o saque foi importantíssimo, que as substituições também foram importantíssimas para o segmento da partida, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês, tá certo? Primeiro, é claro, eu já peço que você se inscreva no canal, deixa o like, sempre vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Então se inscreve no canal, deixa o like, bora tentar bater 3.900 inscritos, certo? Cara, olha só, esse foi o último jogo da quarta rodada do retorno da Superliga Masculina, né? Tivemos um jogo hoje mais cedo, né? Tivemos alguns jogos ontem também, por exemplo, o jogo entre Guarulhos e Campinas, que o Franco fez 40 pontos, teve uma repercussão enorme. O Franco teve uma atuação de gala ontem. O técnico da seleção brasileira, Renan Dalzotto, estava assistindo. Hoje, de novo, estava assistindo essa partida entre SESI São Paulo e São José. Que bom, porque, cara, sem dúvida deu para observar muita coisa no jogo de hoje, tá certo? O SESI, que não vem aí numa fase muito boa, né? Vinha de derrota tanto na Superliga como também na Copa Brasil, né? Na Copa Brasil acabou sendo derrotado e ficou fora das semifinais da competição que acontecem no mês de março, tá certo? Já o São José está numa fase muito boa, né? Vem de vitória na Superliga e também vinha de vitória na Copa Brasil. Venceu o Vôlei Renata por 3-2 e chegou aí à semifinal, certo? Desse campeonato que acontece em março. Vai enfrentar o Minas, tá certo? Então o São José, sem dúvida, chegando aí na sua melhor forma na temporada, com o Douglas Souza sendo um dos principais jogadores do time, jogando muito bem, mas é um time que está se encaixando cada vez mais e que está dando trabalho para muita gente, né? E bom, falando das escalações, o SESI, que era mandante, veio aí com o levantador Carísio, o oposto Darlan, os ponteiros Birigui e Giga, os centrais Piauí e Éder, o líbero Douglas Pureza e, é claro, o técnico, o Anderson Rodrigues, tá certo? O São José veio com o levantador Matheus Brasília, o oposto Sanches, os ponteiros Douglas Souza e Canuto, os centrais Johan e Michel, o líbero Rogerinho e o técnico Carlos Schwanck, auxiliar aí do Renan Dalzotto na seleção brasileira masculina. Bom, que jogo, meus amigos, que jogo! O Douglas Souza recebeu o troféu Viva Vôlei como o melhor jogador da partida, né? Tá sendo destaque nessas últimas rodadas. Porém, ele não começou o jogo muito bem, né? Até o final do segundo set, o Douglas Souza tinha apenas 3 pontos. Porém, naquele set do 35-33, que o São José perdeu, por sinal, o SESI que venceu por 35-33, o Douglas Souza foi o grande destaque, fazendo 10 pontos. E depois desse set, ele cresceu demais na partida, indo muito bem no quarto e no quinto set. No quinto set também ele foi importantíssimo, foi o principal pontuador para o São José fechar por 15-12. Um jogo que começa aí com esses titulares que eu falei, né? Uma partida que a gente tinha ali 2 levantadores que sem dúvida estão no radar do Renan Dalzotto já há algum tempo para serem aí essa terceira opção da seleção brasileira. Claro, a gente tem o Bruninho como primeira opção, Cachopa como segunda opção, e a gente já tem o Carísio há alguns anos correndo por fora, buscando, né, tentando buscar essa vaga, jogando pela seleção B, né? Foi até convocado em 2021 antes dos Jogos Olímpicos na Liga das Nações. Ele ficou treinando em Saquarema. E agora nós também temos o Brasília, que foi convocado ano passado depois de uma ótima temporada com o SESI, ganhou essa oportunidade no São José. Então são 2 levantadores que estão no radar do Renan Dalzotto há algum tempo para serem aí essa terceira opção da seleção brasileira e que vão ter que ser utilizadas esse ano, já que o Cachopa tá machucado, beleza? O Cachopa mal jogou ainda. Então era muito interessante de se observar.
Porém, o Carizio mal jogou, né? Jogou ali o primeiro set, que o SESI venceu por 25-22. Poderia até ter vencido por mais, porque abriu uma ampla vantagem. O SESI começou sacando muito bem na partida de hoje, né? Primeiro e segundo set, realmente o SESI sacou muito bem, incomodou bastante o São José, mas depois a partida ficou bastante equilibrada. E o São José teve aí o grande destaque nos aces e também nos bloqueios. É claro, uma equipe que é treinada pelo Carlos Schwanck, que veio para a seleção brasileira masculina inicialmente para cuidar dos bloqueios, depois virou auxiliar técnico, mas sempre foi um grande bloqueador. Então o São José bloqueia demais, bloqueou mais em praticamente todos os sets. No segundo set, que venceu por 25-21, bloqueou 6 vezes, né? Então foi o principal diferencial do São José, que passou dos 15 pontos de bloqueio hoje. Foi importantíssimo, e também o saque. O São José foi muito agredido nos 2 primeiros sets, mas depois começou a equilibrar. Não só forçando o saque, mas também sacando de uma maneira muito inteligente, né? A gente tem um exemplo no quarto set, que o São José abre uma vantagem ali de mais de 4 pontos, né? De 4, 5 pontos, com o Douglas Souza sacando, fazendo aquele chapado, né? Aquele saque flutuante para cima do Vitor Birigui, que tem sim dificuldade na recepção e que sofreu hoje também. Ele, que por sinal, o Vitor Birigui, que fez uma partida muito, muito boa no ataque, foi um dos maiores pontuadores, mas que sim, é verdade, sofreu na recepção. E o Douglas Souza e toda a equipe do São José aproveitou isso para fazer o saque flutuante em cima dele, também para fazer o viagem. Foi importantíssimo. Praticamente não teve nenhum set que o São José passou sem fazer ponto de saque, sem deixar isso. Então, para vocês verem, o saque é importantíssimo no vôlei masculino. A gente sempre fala isso aqui, tá certo? Então, mas o SESI teve aí suas substituições, né? O Carizio começou jogando junto com o Darlan. O Darlan que estava um pouquinho sem ritmo, porque ele fez uma cirurgia no siso, né? Teve que tirar o siso, então estava um pouquinho sem ritmo, porque teve que parar de treinar. Começou com Carizio e Darlan, mas não demorou muito para o Anderson fazer as trocas. E aí ele coloca os jovens, né? Coloca o levantador Matheus e coloca o Acerola, que, meus amigos, esses caras jogaram muito. Foram importantíssimos nessa vitória do SESI no terceiro set, nesse 35-33. O Acerola entrou muito bem na partida, pontuou bem demais. Foi um dos grandes desafogos do Matheus. Ele sempre colocava a bola pro Acerola, que entrou bem demais na partida, tá certo? Então as substituições fizeram muito efeito. No primeiro set, na verdade, enquanto o São José perdia, o Schwanck até aproveitou para colocar, né, para fazer as substituições. Ele tirou o Douglas Souza, fez inversão de 5-1 e depois voltou com todo mundo para os outros sets. Mas é basicamente isso. O São José venceu por causa do seu volume de jogo e porque conseguiu equilibrar a partida com o seu saque e com os seus bloqueios. O São José foi melhor nos bloqueios na partida inteira e também passou a sacar melhor, principalmente no terceiro set, que foi o set mais longo, né, 50 minutos. O Douglas Souza começou o jogo um pouquinho acanhado, mas depois foi o principal destaque e o principal responsável pela vitória do São José no terceiro set, que sem dúvida foi o divisor, né? Foi principalmente no terceiro set que o São José perdeu, mas ele ajudou demais aí para dar moral para esse time, tá certo? O Sanches também fez uma partida muito boa, Michel foi muito bem, Rogerinho também fez uma ótima partida e o Brasília, é claro, fazendo uma ótima distribuição, certo? Então é isso, vitória do São José mais uma vez, 3-2 sobre o SESI. São José está na semifinal da Copa Brasil também, depois de vencer o Vôlei Renata por 3-2. É uma equipe que está se formando, que tem o seu investimento e que está ganhando muita moral e está ganhando muita força nessas últimas rodadas, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like e até a próxima. Falou!